Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Talk com Gabi. Eu sou a Gabriela Silveira, biomédica esteta, proprietária da clínica Slim Santé e também professora. Estarei aqui com vocês toda semana, mais especificamente toda sexta-feira, para batermos um papo leve, porém bastante importante sobre temas ligados à nossa saúde, qualidade de vida e ao nosso bem-estar. Fiquem comigo que eu já volto. Este episódio do Talk com Gabi tem o apoio da clínica Slim Santé, onde você encontra uma equipe multidisciplinar capacitada para atender diversos procedimentos. Afinal, estar de bem com a vida é saber reconhecer as infinitas razões para ser feliz. Para saber mais, acesse clinicaslimsanté.com.br. Hoje falaremos sobre algo que me perguntam muito: qual é o melhor produto anti-envelhecimento? Então, será que existe um elixir mágico, alguma coisa que a gente passe na nossa pele que faça uma mágica, né? Já já a gente vai descobrir, mas antes eu quero convidar vocês a me seguirem lá no Instagram, @doutora Gabriela Silveira, onde estou sempre colocando muito conteúdo novo sobre tudo isso que falamos aqui e também onde vocês podem entrar em contato comigo para dúvidas, sugestões de próximos temas, inclusive aqui para o podcast. Agora, vamos ao que todo mundo quer saber. Bom, então vamos a esse produto, né? Esse produto mágico, um elixir, assim, é algo que, nossa, eu acho, inclusive, que vocês não vão conseguir encontrar. Um produto muito difícil de achar. É um produto anti-envelhecimento, um dos melhores, mas realmente muito difícil de achar. Ele chama-se protetor solar. Eu acho que, vai ser bem complicado de vocês encontrarem. Mas, antes de falar do protetor solar, eu gostaria de falar com vocês sobre os diferentes tipos de radiação ultravioleta. Então, nós temos a radiação ultravioleta A, que é também conhecida como UVA, e temos radiação ultravioleta B, que é a UVB. É muito importante a gente diferenciar esses dois tipos e a gente entender esses dois tipos de radiação ultravioleta para que a gente entenda o que esse produto milagroso pode fazer na nossa pele. Então, a radiação UVA, esse A vem de aging, né? Então, ele indica ali envelhecimento. E o B vem de burning, então indica ali muito sobre a queimadura, sobre o efeito que a radiação ultravioleta vai causar na nossa pele, indica inclusive a vermelhidão, né? A radiação ultravioleta A é um tipo de radiação que está presente durante todo o ano, em todos os lugares, inclusive se a gente tem um tempo chuvoso, se a gente tem um tempo que está nublado, ela é uma radiação que consegue atravessar as nuvens. Ela age na nossa pele nas camadas mais profundas, tirando colágeno, tirando elasticidade, tirando o ácido hialurônico da nossa pele. Essa radiação é a radiação que, inclusive, é uma das mais responsáveis pelo câncer de pele. É a radiação que a gente não sente, mas que age profundamente na nossa pele. Já a radiação UVB, ela é aquela radiação que quem é branquinho, por exemplo, e toma sol, vai pra praia, fica todo avermelhado, fica com a pele ali parecendo aquele camarão, né? Então, essa radiação UVB é aquela que faz a gente lembrar: opa, preciso passar protetor solar, preciso reaplicar o protetor solar. E ela causa essa vermelhidão muito porque ela age mais superficialmente. As duas radiações tiram o nosso colágeno, elastina, tiram tudo que é bom da nossa pele, causam esse processo de envelhecimento acelerado. Então, o protetor solar ele é um dos melhores anti-envelhecedores da nossa pele, porque ele vai barrar toda a ação das radiações ultravioletas. Então, essa radiação UVB é aquela radiação que faz realmente a gente lembrar de passar o protetor solar, de reaplicar o protetor solar quando a gente está na praia. Porém, as duas queimam e as duas geram esse efeito envelhecimento. As radiações, ultravioletas, elas têm um efeito cumulativo na nossa pele. Então, elas causam uma modificação do DNA da nossa pele, muita modificação, inclusive, no nosso melanócito, que é o produtor de cor, da nossa pele. E muitas vezes, se você tomou muito sol quando era jovem e teve essa modificação do DNA, teve essa modificação do seu melanócito, você começa a ter o aparecimento de algumas manchas que são chamadas manchas senis, quando você está lá nos seus 50, 55 anos.
Então, esse efeito cumulativo da radiação ultravioleta é um efeito que a gente não tem como barrar. Então, se hoje você é jovem, toma muito sol, muitas vezes a sua pele tá bonita hoje, mas quando você completar 50, 55 anos, essas manchinhas elas vão começar a aparecer na sua pele. E não tem nada que a gente faça para evitar que isso aconteça. Claro, essas manchas têm tratamento, então a gente consegue tratar em clínica de estética com alguns procedimentos, como luz intensa pulsada, como peeling. Porém, a gente não tem como barrar esse efeito cumulativo da radiação ultravioleta. A modificação genética que ela fizer hoje na sua pele é algo que vai aparecer lá na frente. E nós temos outro tipo também de luz, que é a luz azul, ou também conhecida como luz visível. Essa é um tipo de luz que está nos nossos aparelhos eletrônicos, está na luz ambiente que a gente utiliza na nossa casa. E esse tipo de luz é um tipo de luz que não é capaz de gerar uma mancha. Então, se eu ficar olhando para o meu celular, ou se eu ficar assistindo ali televisão, sem passar o protetor solar, eu não vou conseguir desenvolver uma mancha. Porém, se eu tenho uma mancha, se eu tenho, por exemplo, melasma, que é um dos tipos mais complicados, né, de mancha, é um tipo de mancha que não tem cura, eu posso aumentar esse melasma, aumentar essa mancha, ou ela pode aumentar inclusive de tamanho, ou aumentar inclusive a quantidade de melanina. Então eu posso ter uma mancha que muitas vezes está clarinha e ela acaba ficando uma mancha mais escurecida por conta do efeito dessa luz azul, dessa luz visível dos aparelhos eletrônicos. Então você que tem melasma, você não pode deixar de passar protetor solar mesmo que você esteja em casa, porque essa luz ela vai fazer com que qualquer mancha que você tenha, inclusive o melasma, fique mais escurecido. Então essa luz é uma luz que piora todas as nossas manchas. Bom, agora que nós já sabemos essa diferenciação das radiações ultravioletas, é muito importante que a gente também entenda sobre FPS, que é o fator de proteção solar, e também sobre PPD. Muitas vezes a gente acaba se atentando somente ao FPS do protetor solar. Então, às vezes eu tenho um FPS 30, um FPS 50. O que protege mais, o que protege menos, o que eu preciso me atentar no momento que eu vou comprar o meu protetor solar. Então, é sobre isso que eu vou falar agora com vocês. Esse FPS, esse fator de proteção solar, ele é o fator de proteção que está dizendo ali pra gente que aquele protetor, ele protege contra a radiação UVB, que é esse tipo de radiação que acaba atingindo a nossa pele mais durante o período do verão. É esse tipo de radiação que acaba atingindo também a nossa pele de forma mais superficial, que gera manchas, que tira também o nosso colágeno. E o PPD, ele é o que vai indicar que o meu protetor solar protege contra a radiação UVA, que também é muito importante. Então, antigamente, os protetores solares, eles tinham esse FPS, mas não tinham, por lei, né, a obrigatoriedade de ter um PPD. Hoje em dia, né, já é obrigado que todo protetor solar ele proteja contra a radiação UVA e contra a radiação UVB. Então, todos os protetores que a gente encontra para comprar na farmácia, em todos os lugares, eles vão ter a proteção contra a radiação UVA e também a proteção contra a radiação UVB. Porém, a gente pode ter um protetor solar com um PPD alto ou com um PPD baixo. Por lei, todo PPD tem que ser no mínimo 1/3 do valor do FPS. Então, por exemplo, se eu tenho um protetor solar FPS 30, eu tenho que ter um PPD no mínimo de 10. E aí nós temos algumas marcas no mercado que têm um PPD mais alto do que outras marcas. Então, avaliem sempre qual que é o valor do PPD do protetor solar que você vai consumir, porque quanto mais alto o PPD, mais bem protegido você estará contra a radiação UVA, que é essa radiação aging, que é essa radiação do câncer de pele, que é essa radiação que vai agir mais profundamente na sua pele. Outra coisa muito importante, né? Como que eu diferencio os protetores solares dos filtros solares? Então, eu recebo muitas pessoas na clínica falando, eu utilizo um filtro solar. Então, gente, protetor solar e filtro solar não tem diferença. Na verdade, filtro é o nome do ativo que vem dentro do seu protetor solar. Então, toda vez que você se referir a um protetor,
você realmente tem que se referir a esse protetor e não ao filtro. Então, a gente não usa filtro solar, a gente usa um protetor e dentro desse protetor eu tenho um ativo que se chama filtro de protetor solar. E qual a diferença dos protetores com ou sem cor? Essa também é uma dúvida que eu recebo bastante, né? Será que a cor do protetor ela vai fazer com que esse protetor solar ele tenha uma proteção maior, né? Então, o que eu sempre recomendo para todos os meus pacientes que têm melasma, que têm manchas, é utilizar um protetor solar com cor. A cor do protetor solar vai fazer com que a radiação ultravioleta bata ali na sua pele, na cor do protetor, e que essa radiação ultravioleta tenha uma menor absorção pela sua pele. Então essa cor ela pode vir do protetor solar, como ela também pode vir da sua própria maquiagem. Então você pode, por exemplo, passar um protetor branco e por cima fazer a sua maquiagem. E quanto mais você utilizar um produto com bastante cor, que tem uma alta cobertura depois do seu protetor solar, ou um protetor solar com alta cobertura, mais bem protegida da radiação ultravioleta você estará. Então, isso também é muito importante quando a gente vai à praia. Se você quer uma proteção ainda maior quando você vai à praia, você pode utilizar um protetor solar com cor, tá? Já que na praia a gente não utiliza maquiagem, né? Então você pode passar um protetor solar com cor que você vai estar muito mais bem protegido pela menor absorção da radiação ultravioleta. Outra dúvida muito frequente é sobre o uso de protetor solar físico e o uso de protetor solar químico. O protetor solar físico, muitas pessoas acham que é aquele protetor solar que vai estar em pó. E não, ele pode estar em pó, mas ele também pode ser um protetor líquido e físico. O que vai fazer o protetor ser físico é o ativo que tem dentro dele. Normalmente ele vai ter dióxido de titânio, então anotem aí, dióxido de titânio e também óxido de zinco. Se na composição do seu protetor você tiver um desses dois, é porque o seu protetor ele é um protetor físico. E esse protetor físico, ele vai fazer a reflexão, né? Ele vai refletir a radiação ultravioleta, ele vai criar uma barreira para que essa radiação ultravioleta não seja absorvida pela pele. Então a radiação ultravioleta vai bater na pele e será refletida. Isso que o protetor solar físico faz. Já o protetor solar químico, a radiação ultravioleta ela vai encontrar aquela substância química, né, que faz a proteção da pele e vai fazer com que essa radiação ela tenha uma menor absorção de energia do sol. Por isso que você tem que retocar os dois protetores. Então a gente tem que passar o protetor normalmente pela manhã. Ali no momento do almoço, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Você almoçou, na hora que você vai ali escovar os dentes, você já lembra de retocar o seu protetor e você não tem necessidade de retocar o seu protetor de forma líquida. Então, hoje em dia, a gente tem no mercado diversas marcas que tem um pó. Então, para as mulheres, você consegue retocar o seu protetor solar passando um pó com FPS no mínimo 30. E no meio da tarde, se você tiver essa possibilidade ali para umas 4 horas, 5 horas da tarde, você retoca um pouquinho mais do seu pó para manter sempre o seu protetor solar em dia. Então, gente, protetor solar é um dos produtos da nossa rotina ali de skincare que ele não pode faltar. Uma das coisas que mais envelhecem a nossa pele é a radiação ultravioleta. Então, às vezes você está aí procurando algo que muitas vezes você acha caro, às vezes você não quer comprar, mas você fica ali na vontade. Será que eu compro um produto? Será que eu compro outro para melhorar o meu envelhecimento, para eu me sentir melhor? Então, se você quer fazer um bom investimento para sua pele, invista no protetor solar. Ele vai fazer total diferença daqui a uns anos. Pode ser que hoje você não consiga ver esse efeito, mas com certeza a sua pele ela vai estar com menos flacidez, menos enrugada, ela vai estar com uma quantidade de manchas muito menor daqui 10, daqui 20 anos. Então invistam no protetor solar, não deixem de passar ele, mesmo que a sua maquiagem tenha proteção contra a radiação ultravioleta, porque normalmente maquiagem vem com uma proteção ali, um FPS 15, é uma proteção muito baixa. E lembrem-se que nada como um protetor solar, porque por mais que a maquiagem tenha um FPS um pouco mais aumentado,
nunca essa maquiagem vai fazer a ação de um protetor solar que foi criado só para proteger a sua pele. O protetor solar, ele é importante não somente por conta desse envelhecimento de pele, né, mas também pensando como um alerta ao câncer de pele. Então, é muito importante que a gente passe o protetor no dia a dia mesmo, não somente no nosso rosto, mas que a gente também lembre de passar no pescoço, nos braços, no colo, nas mãos. Muitas vezes quando a gente está dirigindo, né, e é aquele dia que tá aquele sol, a gente esquece de passar o protetor solar ali na região dos braços e das mãos. Então é muito importante se atentar a isso. Protetor solar, ele não vai barrar somente o envelhecimento, mas ele também está ligado com a nossa saúde. Bom, eu deixei uma caixinha de dúvidas no meu Instagram e vocês me mandaram algumas perguntinhas que eu vou responder agora. Então, a primeira: só preciso reaplicar o protetor se entrar na água. Então, isso é um mito, né? Não é verdade. A gente precisa reaplicar o protetor solar sempre, né? Então, todos os dias. A gente passa pela manhã, reaplica ali mais ou menos meio-dia, 1 da tarde, e depois a gente reaplica o protetor novamente no meio da tarde, se a gente tiver essa possibilidade. E quando a gente estiver na água, quando estiver na piscina, quando você for para o mar, quando você estiver ali viajando, é muito importante que você reaplique o protetor solar a cada 2 horas, independente de você ter sol ou não, porque lembre-se que a radiação UVA, ela é uma radiação que está presente mesmo nos dias que não tem sol. Outra dúvida, então a segunda dúvida aqui: protetor solar causa acne? Olha, se o seu protetor ele está aumentando sua acne, não é pelo protetor, mas muitas vezes pelo veículo desse protetor. Então, às vezes você pode aí mudar a marca do protetor solar para que ele não seja o causador da sua acne, mas isso pode acontecer sim, principalmente em protetores solares que contêm muito creme, muito óleo. Então, às vezes vale a pena você adaptar o seu protetor solar para o seu tipo de pele. Terceira dúvida: protetor solar com cor protege mais do que o sem cor? Sim, como a gente comentou aqui hoje, o protetor solar com cor, ele sempre vai gerar uma proteção maior, já que a cor vai fazer com que a radiação ultravioleta bata na sua pele e seja menos absorvida, e ela também será refletida. Então, utilizem protetor solar sempre com cor, principalmente se você for bem branquinha, porque a pele mais branquinha, ela é menos protegida naturalmente contra a radiação ultravioleta. Por isso que a gente vai para o sol e a gente às vezes fica com a pele bem vermelhinha. E a última dúvida: peles morenas ou peles negras não precisam usar protetor. Isso é um mito. Pele morena e pele negra também precisa de proteção. A pele morena, a pele negra, por ter mais melanina, ela é mais bem protegida contra a radiação ultravioleta do que a pele branca, porque a melanina, ela faz com que a radiação ultravioleta bata na pele e ela tenha uma absorção muito menor. Então, por isso que quem é moreno, quem é negro, não acaba queimando e só ficando bronzeado. Já quem é branquinho vai para o sol e queima bastante. Então, quem é branquinho tem que usar um FPS mais alto, um PPD mais alto. E quem é moreno vai passar protetor solar da mesma forma de quem é branquinho, porém, muitas vezes não precisa de um FPS tão alto assim. Então, eu sugiro que peles morenas, caso não tenha nenhuma mancha, utilize um FPS 30, que já pode ser suficiente. E quem tem manchas e tem a pele morena, utilize um FPS 50, 60, 70, um FPS mais alto, mas não deixem de utilizar o protetor solar. Gente, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e, como sempre, semana que vem estaremos de volta. E vocês já sabem, para ver mais conteúdos como esse, para falar comigo, dar sugestões, fazer críticas e tirar dúvidas, é só me seguir lá no Instagram, @doutora Gabriela Silveira. Eu sou a Gabi Silveira e esse aqui foi mais um Talk com Gabi. Até sexta que vem.